Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos a função do segundo grau, parte 2. Lembrando então que uma função do segundo grau é do tipo ax² mais bx mais c. O a, b e c são coeficientes, ou seja, são números reais que acompanham as letras, no caso do a e b, e o termo independente, que é o número sozinho, que é o coeficiente c. Vamos ver alguns elementos importantes para a construção da parábola, que é a representação geométrica de uma função do segundo grau. O coeficiente a é quem determina se a função será crescente ou decrescente. Se o coeficiente a for positivo, ou seja, for maior do que zero, a função será crescente. E se ele for negativo, ou seja, menor do que zero, a função será decrescente. Também temos o coeficiente c, que nos indica onde a função vai cortar o eixo y. Observe três situações em que a função vai cortar o eixo y. No nosso primeiro desenho, nós temos o coeficiente c acima do eixo x. Isso significa que é um número positivo. No segundo gráfico, nós temos o coeficiente c negativo, pois ele está abaixo do eixo x. E por último, nós temos o coeficiente c igual a zero, pois ele corta o eixo y exatamente na origem. Lembre-se então que o ponto que corta o eixo y é determinado pelo par ordenado 0 e o valor de c. Outro elemento importante é a raiz da função. A raiz da função é onde a função corta o eixo x, o eixo horizontal. Na função do segundo grau, nós temos três situações possíveis. A primeira é quando nós temos duas raízes reais, ou seja, quando a nossa função tem dois valores de x. Quando ela tiver dois valores de x, a função vai cortar o eixo x em dois pontos. A outra possibilidade é quando nós temos apenas uma raiz real. Isso acontece quando a nossa função tem duas raízes iguais, ou seja, é o mesmo número, por isso um valor apenas. E por último, é quando a nossa função não tem raiz real. Para calcularmos a raiz da função, nós igualamos essa função a zero e determinamos o valor do delta, o discriminante, para sabermos então quantas raízes terá a função. E depois do delta, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara para calcular o valor das raízes. A fórmula de Bhaskara, como é chamada no Brasil, tem dois jeitos de ser escrita. As duas fórmulas são a mesma, só a escrita que difere. Na primeira escrita, nós temos primeiro o valor do delta, que é o discriminante que nós calculamos, e em seguida nós inserimos esse valor dentro da fórmula de Bhaskara. A segunda forma é quando você calcula tudo direto de uma vez. Eu aconselho você utilizar a primeira forma porque nem sempre nós teremos que calcular toda a fórmula de Bhaskara, às vezes não vai precisar, porque pelo valor do delta nós conseguiremos saber quantas raízes terá a função. Observe esse quadro que eu fiz com alguns resumos de coisas que nós vimos até agora neste vídeo. O coeficiente a determina a concavidade da parábola, se ela vai ser para cima ou se ela vai ser para baixo, né? Se ela é crescente ou se ela é decrescente. Se ele é positivo, a parábola é para cima. Se ele é negativo, a parábola é para baixo. Mas se ele for zero, a função não será do segundo grau. O coeficiente c é o valor que corta o eixo y na função. Se ele for positivo, será um valor acima do eixo horizontal. Se ele for negativo, será um valor abaixo do eixo horizontal. E se ele for zero, será um valor exatamente na origem. O delta nos diz quantas raízes tem uma função. Se o delta for positivo, a função terá duas raízes. Se o delta for negativo, a função não terá nenhuma raiz real.
pois o valor de delta irá dentro de uma raiz na fórmula de Bhaskara. E não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto de números reais. Então, se o delta for negativo, nenhuma raiz real. E se o delta for exatamente zero, nós teremos apenas um resultado, um ponto em que a função corta o eixo x. Outro elemento importante é o vértice da parábola. O vértice é a ponta da parábola, o ponto mais alto ou ponto mais baixo que essa parábola atinge. Quando a parábola é decrescente, ela possui o ponto de máximo, que é o ponto mais alto que ela atinge. E quando ela é crescente, ela tem o ponto de mínimo. Um ponto é formado por dois elementos, o seu endereço na horizontal e na vertical. Então, nós temos um valor para x e para y, e juntando esses dois valores, formamos o ponto do vértice. Aqui temos a fórmula usada para calcular o x do vértice e o y do vértice, que formam o vértice da parábola. Mais adiante, nós veremos como calcular esses dois valores. Para a construção do gráfico de uma função quadrática, nós vamos fazer da seguinte maneira. O primeiro passo, nós vamos marcar o ponto C no eixo Y, ou seja, vamos olhar o coeficiente C e marcar um ponto lá. O nosso segundo passo será calcular o valor do delta dessa função, para saber se essa função terá uma, duas ou nenhuma raiz. No caso do nosso delta for negativo, nós vamos ir direto para o passo 4. Se ele for positivo ou zero, nós vamos para o passo 3. O passo 3 é calcular as raízes e marcar elas no eixo x. Somente vamos ter raízes se o delta for positivo ou zero. Se for negativo, nós vamos para o passo 4, que é calcular o vértice da parábola e aí então marcá-lo no gráfico. O vértice da parábola é com aquelas fórmulas que eu mostrei anteriormente. Agora vamos ver alguns exemplos e aprender também como construir o gráfico da função do segundo grau. Antes de construir um gráfico da função do segundo grau, vamos ver como interpretar os gráficos que já estão prontos. Observe esse gráfico que nós temos e vamos responder algumas questões. O coeficiente a da função representada nesse gráfico é maior ou menor do que zero. Por quê? Observe que nós temos a nossa parábola e ela está voltada para cima. Então, se a parábola está voltada para cima, nós podemos dizer que o a é maior do que zero. Ele vai ser positivo, pois o coeficiente a é quem nos diz se a função será crescente ou decrescente. Nesse caso, ele é positivo e a função é crescente. Para justificar essa pergunta, nós podemos dizer que o a é positivo, é maior do que zero, pois a concavidade da parábola está voltada para cima. No item B, pergunta se o valor de delta é maior, menor ou igual a zero e por quê. O delta é aquele valor que vai nos dizer quantas raízes terá a função. Ele não vai nos dizer quais serão as raízes, porque a gente vai ter que calcular fazendo Bhaskara ou outro tipo de resolução. Porém, a gente sabe quantas terá. Se o delta for positivo, nós teremos duas raízes. Raízes são os pontos que cortam o eixo horizontal. Então, se a gente contar aqui no eixo horizontal, nós temos dois valores que estão cortando o eixo x. Isso quer dizer que o nosso delta é maior do que zero, ele é positivo, pois tem duas raízes que cortam o eixo x. Se ele fosse menor do que zero, este gráfico estaria flutuando, ele não cortaria o eixo x. E se ele fosse exatamente igual a zero, só teria um ponto cortando o eixo x. Quais são os zeros ou raízes da função representada no gráfico? Raiz ou zero da função são sinônimos. Os dois se referem aos pontos que cortam o eixo x. Nesse caso, nós temos dois pontos e esses pontos são o 1 e o 5. Quais são as coordenadas do ponto do vértice da parábola deste gráfico?
O vértice é a ponta do gráfico, ou seja, este ponto aqui embaixo. Para determinar as coordenadas do vértice, primeiro olhamos o ponto horizontal que ele está e o vertical. Então, ele está no 3 e no -4. E nós representamos entre parênteses, primeiro o valor de x e depois o valor de y. E na letra E, pergunta qual é o coeficiente c da função representada por esse gráfico. Nós sabemos que a função intercepta o eixo y sempre no termo independente. Nesse caso, é o coeficiente c. Então, o ponto que ela corta o eixo y é o número 5. Podemos dizer, então, que o coeficiente c é o número 5. Se tivesse perguntando qual é o ponto da função que intercepta o eixo y, nós escreveríamos o 0 e o c, que é o 5. No exemplo 2, nós temos que numa metalúrgica o custo em reais para produzir N peças de metal pode ser calculado por esta função. E aí, a partir dessas informações, nós temos duas perguntas. A primeira quer saber qual a quantidade de peças que a produção tem o custo mínimo, e a segunda, qual é em reais o custo mínimo em que a metalúrgica pode ter nessa produção. Observe que a palavra mínimo é a nossa palavra-chave para descobrir como resolver este problema. Nós temos o ponto de máximo e de mínimo na função. Quando a função é decrescente, ela tem o ponto de máximo. Como essa função ela é crescente, pois o coeficiente a é positivo, ela tem o ponto de mínimo. O ponto de mínimo é determinado pelo x do vértice e pelo y do vértice. No nosso caso, a quantidade de peças é o nosso x do vértice. Então, eu tenho um gráfico representado pela quantidade de peças que essa metalúrgica produz e pelo valor que cada peça tem. Então, a primeira pergunta se refere ao x do vértice. Quantas peças eu tenho que produzir para ter um menor custo? O primeiro passo, então, vamos identificar os coeficientes. O coeficiente A é 0,04, o coeficiente B é -4 e o coeficiente C é 110. A fórmula do x do vértice é dada por -b sobre 2 vezes o coeficiente A. Então, vamos substituir nesta fórmula. Nosso x do vértice será menos o b, que é -4. Tudo isso sobre 2 vezes o A, que é 0,04. Menos com menos dá mais. 2 vezes 0,04 vai dar 0,08. E aí fazemos 4 dividido por 0,08. Obteremos então 50. Isso quer dizer que a quantidade de peças para ter o custo mínimo de produção é 50. No item B, nós também temos um número se referindo ao custo mínimo. E agora eu quero saber o valor em reais. Então, a questão A se referia ao x do vértice, a questão B vai se referir ao y do vértice, pois trata de valor e custo mínimo da produção. Vamos calcular então o y do vértice para responder esta pergunta. Lembrando que o y do vértice é dado pela fórmula menos delta sobre 4 vezes A. Então, nós primeiro vamos ter que calcular o valor do delta. O delta é b² menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir os coeficientes nessa fórmula. b² menos 4, que é o b², menos 4 da fórmula, vezes A, que é 0,04, vezes C, que é 110. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16 positivo. Calculamos menos 4 vezes 0,04 vezes 110. Encontraremos, então, 17,6. Fazemos 16 menos 17,6
que ficará menos 1,6. Agora que nós temos o valor do delta, vamos substituir na fórmula do y. Menos delta será menos o valor do delta, que é menos 1,6. 4 vezes a, 4 vezes 0,04. Fazemos a regra de sinal, menos com menos vai dar mais 1,6. 4 vezes 0,04 vai dar 0,16. Dividimos 1,6 por 0,16 e encontraremos 10, ou seja, o custo mínimo é R$10. A partir de agora, vamos aprender a como construir gráficos da função do segundo grau. Para construir o gráfico da função quadrática, como também é chamada, nós vamos precisar de vários elementos. Então aqui nós temos algumas perguntas para nos guiar. Temos a função x² menos 4x mais 3. A primeira coisa de todas é identificar os coeficientes, pois se você identificar os coeficientes de forma errada, você vai errar tudo. Então, o nosso coeficiente A é 1, que é o número que acompanha o x², tem um invisível aqui. O nosso B é o menos 4, que é o número que acompanha o x, e o nosso C é o termo independente, que é o 3. A primeira pergunta é o ponto que intercepta o eixo y. Então, sempre que pergunta sobre o ponto que intercepta ou corta o eixo y, nós vamos responder o 0 e o valor de C, que nesse caso é o 3. A concavidade ela será para cima ou para baixo? Para isso, nós vamos olhar o coeficiente A. Se ele for positivo, é para cima, se ele for negativo, é para baixo. O 1 não tem sinal, quer dizer que é positivo, então vai ser para cima. As raízes da função. Para saber isso, nós vamos ter que calcular. Para calcular as raízes da função do segundo grau, existem várias formas. Neste vídeo, eu vou ensinar como resolver usando a fórmula de Bhaskara. A primeira coisa é determinar o valor do delta. Lembrando, o delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Colocamos então os coeficientes aqui. b² menos 4 ao quadrado. Menos 4 da fórmula vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 3, vai dar 12 negativo. 16 menos 12, nosso delta então será 4. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta. Tudo isso sobre 2 vezes o coeficiente a. Vamos substituir na fórmula. Menos b vai ser menos o menos 4, que é o nosso b, mais ou menos raiz do delta, que é 4. 2 vezes a é 2 vezes o 1. Vamos então fazer a regra de sinal e continuar com o cálculo. Menos com menos dá mais. 4 positivo, mais ou menos, a raiz de 4 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Esse mais ou menos que nós temos aqui no meio indica que nós teremos dois cálculos. Um fazendo 4 mais 2 e depois dividido por 2, e o outro 4 menos 2 e divide por 2. Desta maneira, 4 mais 2 dividido por 2, e o outro é 4 menos 2 dividido por 2. 4 mais 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 4 menos 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Isso quer dizer que as raízes da nossa função é 1 e 3. Para calcular o vértice, nós vamos utilizar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Substituindo na fórmula, nós teremos menos o menos 4 sobre 2 vezes o 1.
Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós temos o primeiro valor do nosso par ordenado, que é 2. O y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a. O nosso delta deu 4 positivo. Nós vamos colocar menos 4 sobre 4 vezes o a, que é 1. Menos 4 sobre 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 dividido por 4 vai ficar menos 1. Lembrando que nós fazemos a regra de sinal. Então, será o 2 e o menos 1, o nosso vértice. Agora, vamos construir o gráfico dessa função. O nosso primeiro passo é marcar o coeficiente c, que é o 3. Então, fazemos um ponto no 3. Nós calculamos as raízes da função, que foram o número 1 e também o 3. Então, marcamos o ponto no 1 e no 3 no eixo x. E o nosso próximo passo é marcar o vértice. O vértice nós encontramos o 2 e o menos 1. Então, fazemos um ponto no 2 e menos 1. Agora, nós ligamos esses pontos, tentando fazer o mais arredondado possível a parábola. E aqui está, então, a minha tentativa de parábola. Não ficou muito perfeita, mas foi o melhor que eu consegui. Se você estiver fazendo no papel, com certeza você vai conseguir fazer mais certinho. No nosso próximo exemplo, nós temos, então, o coeficiente a, que é menos 2, que é o número que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente b, que acompanha o x, é o 12. E o termo independente, que é o c, é o menos 10. O ponto em que a função intercepta o eixo y é sempre o 0 e o valor de c, que nesse caso é menos 10. Então, é o primeiro ponto a marcar no gráfico, vai ser o menos 10. Marcamos, então, menos 10 aqui. A concavidade será para cima ou para baixo? Olhamos o coeficiente a. É negativo, vai ser para baixo. As raízes da função nós teremos que calcular. Começamos, então, com o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituímos. B ao quadrado será 12 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é menos 10. Para os valores negativos, é importante você colocar parêntese. Fazemos 12 ao quadrado, que é 144. E multiplicamos os três valores, 4 vezes 2 vezes 10. Vamos encontrar, então, 80. Lembrando que nós temos que fazer a regra de sinais. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Fazemos 144 menos 80. 144 menos 80 é 64. Vamos anotar, então, que o nosso delta é 64. Agora, vamos calcular as raízes da função usando a fórmula de Bhaskara. Que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo sobre 2 vezes o a. Menos o b será menos o mais 12, ou apenas menos 12. Mais ou menos a raiz quadrada de 64. Tudo isso sobre 2 vezes o menos 2. Menos 12, mais ou menos, raiz de 64 é 8. 2 vezes menos 2, menos 4. Agora, nós vamos calcular os dois valores de x. Já que o nosso delta é positivo, nós temos dois valores para x. Menos 12 mais 8 dividido por menos 4. Menos 12 mais 8 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 4 dá mais 1. Agora, menos 12 menos 8 dividido por menos 4. Menos 12 e menos 8 dá menos 20. Menos 20 dividido por menos 4 dá mais 5. Então, as raízes da nossa função são 1 e 5. Agora, o vértice. Para calcular o x do vértice, vamos fazer menos b sobre 2 vezes o a. Menos o b, que é mais 12, sobre
2 vezes o menos 2. Menos com mais dá menos 12, dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 12 dividido por menos 4 vai ficar mais 3. Agora, o y do vértice, menos delta sobre 4 vezes a. Menos delta, vamos ter então menos o 64, sobre 4 vezes o menos 2. Menos 64 dividido por menos 8. Menos com menos dá mais, 64 dividido por menos 8 dá mais 8. Então, o nosso vértice é formado pelo 3 e pelo 8. Agora, vamos marcar esses pontos no gráfico. Já marcamos o coeficiente C, agora vamos marcar as raízes, que nesse caso era 1 e 5. Então, o nosso 1 vai ficar aqui e o 5 vai ficar aqui. Em seguida, marcamos o vértice. O nosso vértice é o 3 e o 8. Então, o 3 fica exatamente aqui com o 8. Agora, ligamos os pontos com muita paciência, tentando fazer o mais certinho possível. Aqui está, então, a parábola da nossa função. No nosso último exemplo, nossos coeficientes são menos 1, 2 e menos 7. O ponto que a função corta o eixo y é o 0 e o valor de c. A concavidade dessa função será voltada para baixo, pois nessa função o coeficiente a é negativo. Vamos calcular as raízes da função, começando pelo valor do delta. O delta é calculado pelo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso b é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 7. Vamos ficar, então, 2 ao quadrado, que é 4, 4 vezes 1 vezes 7. Vai ficar 28, menos com menos dá mais com menos dá menos. O nosso delta será menos 24. Como o delta é negativo, nós não teremos raízes reais nessa função. Sendo assim, a gente nem precisa calcular usando a fórmula de Bhaskara, pois o 24 negativo vai estar dentro de uma raiz e não teremos resultado real para a raiz quadrada de número negativo. Então, não existem raízes reais. Vamos então pular para o próximo passo, que é calcular o vértice. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Menos o b será menos o 2 positivo. 2 vezes a, 2 vezes o menos 1. Menos 2 dividido por menos 2. Vai dar 1 positivo. O nosso y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a. Nesse caso, será menos o menos 24 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes menos 1, menos 4. 24 por 4 dá 6. E mais com menos dá menos. Então, o nosso vértice é 1 e menos 6. Agora, vamos colocar os valores que nós temos no nosso gráfico. O primeiro valor que nós temos que marcar é o coeficiente c, que nesse caso é o menos 7. Ele fica aqui, então vamos colocar um ponto no menos 7. Nós não encontramos raízes para essa função, pois o delta é negativo, então ele não vai cortar o eixo x, mas nós temos o vértice. O vértice é o 1 e o menos 6. Então, o 1 fica aqui e vamos até o menos 6. Como temos poucos pontos para formar uma parábola, nós podemos usar a estratégia de atribuir valores a x e calcular nessa função. Podemos então fazer uma tabela. Podemos atribuir quaisquer valores a x. Menos 1, por exemplo. 0 nós não precisamos atribuir, pois já temos o ponto 0
e 7, que é o coeficiente C. Então, menos 1, 1, 2. Você pode colocar outros valores se quiser. E aí, então, nós vamos substituir esses valores que nós escolhemos nesta função e, então, calcular para encontrar valores correspondentes ao y desses pontos. A nossa função pode ser definida como y igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 7. Onde tem x, nós vamos substituir. Então, no primeiro valor, vamos trocar o x por menos 1. Tenho menos da função, menos 1 ao quadrado, que é o valor que nós escolhemos para x, menos 1, mais 2x, vai ser 2 vezes o menos 1 que nós escolhemos, menos 7. Calculamos então primeiro a potência, menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, e esse menos que tem aqui era o que já tinha antes. Fazemos mais 2 vezes menos 1, vai ficar mais com menos, que dá menos, 2 vezes 1, que é 2, e o menos 7 copiamos. Regra de sinal aqui, menos com mais dá menos 1, menos 2 e menos 7. Juntamos todos esses valores, são todos negativos, então é como se tivesse uma dívida de 10. Isso quer dizer que o nosso y é menos 10. Agora vamos fazer o mesmo processo com o valor 1. Substituir o x por 1 e nós vamos ter menos 1 ao quadrado dá 1, mais 2 vezes 1, que é positivo, vai ficar mais 2, menos 7. Menos 1 mais 2, menos 7, nós vamos ficar então com menos 6. Lembrando que você deve 1, paga 2, fica com 1, deve 7, fica devendo 6. Então, este é o valor para y quando o x for 1 positivo. E agora vamos fazer com o 2. Menos 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2 também é 4, menos 7. Menos 4 e mais 4 dá 0, sobra só menos 7. E aí podemos marcar esses novos valores, então, no nosso gráfico. O menos 1, vamos marcar, então, com o menos 10. Marcamos, então, o nosso ponto aqui. O 1 e o menos 6 já está marcado, pois é o nosso vértice. E nós temos o 2 com o menos 7. Então, ficará aqui. E agora, juntamos os pontos para formar a nossa parábola. E aqui está, então, a parábola construída.